Fala minha gente, beleza? Fabiano aqui na área. Pessoal, um vídeo um pouco atrasado, né? Então vou meio que tentar fazer aqui um vídeo dois em um, tá bom? Primeiro eu vou começar falando do assunto mais recente. Tava assistindo agora há pouco o jogo do Flamengo contra o PSG, né? E fica bem clara a diferença, né, pessoal? O primeiro tempo, assim, o PSG é muito superior, cara. Muito superior mesmo, né? Fisicamente falando, né? Os jogadores na velocidade, na força, né? A gente consegue ver a diferença, né? O PSG parecia que estava jogando assim um treino, sabe? Um rachão. E o pátio lá, rapaz, mas engolindo, né? Só depois quando o Felipe Luiz coloca o Pedro, que aí a coisa muda um pouco de figura, né? Mas assim, a gente vê a diferença, né, cara? Eu acho que o Flamengo, pela partida em si, ele acaba estando de parabéns. Ele fez um bom jogo, né? Ele sofreu bastante, perdão, no primeiro tempo, né? Mas depois no segundo tempo ele, quando pegou a bola, ele tentou também jogar bola, tentou propor, tentou fazer alguma coisa, né? Isso eu acho elogiável. Eu não gosto quando um time brasileiro vai jogar contra um europeu lá e o time se limita a só querer se defender, só jogar atrás, sabe? Aí eu acho bem chato, eu acho bem inconveniente, né? Foi mais ou menos quando o Grêmio em 2017 chegou na final contra o Real Madrid, né? Cara, eu fiquei até incomodado na época, porque na semifinal o Real Madrid jogou com um time, não lembro agora se foi com um time japonês. O time deu um trabalho pro Real Madrid, pessoal, botando uma correria que o Real não achou. Foi um jogo duríssimo pro Real Madrid. E eu, na minha cabeça, falei, não, Renato Gaúcho viu que o time japonês foi para cima, né, botou velocidade em cima do Real Madrid, complicou a vida deles, não tendo a qualidade que o Grêmio tem. O Grêmio com mais qualidade, impondo velocidade, ele tem chance de ganhar do Real Madrid sim. Se ele for para cima quando ele tiver a posse da bola e agredir o Real Madrid com foracidade, né? Ferocidade seria o termo, né? Ele conseguia ali talvez dar mais trabalho, né? Mas não, cara, se limitou só a se defender, né? Deu um chute no gol, uma bola que o Edilson chutou de longe, né? O goleiro do Real Madrid pegou, era o Navas na época, né? Pegou com a maior tranquilidade do mundo, uma defesa muito simples, muito fácil, a bola já chegou sem força, né? O Edilson chutou de longe pra caramba, né? Foi a única finalização. Então, assim, o Flamengo, pelo menos, quando ele pegou a bola hoje, principalmente no segundo tempo, né, ele tentou atacar. Teve uma jogada de contra-ataque mesmo que o Bruno Henrique ele divide uma bola no meio, só que dá uma deixadinha, né? E aí o Plata ele pega a bola, dispara em velocidade e o Pedro tá vindo pelo lado esquerdo, né, do ataque. Só que, meu, era pra ser o contrário, não era pro Pedro ter dado o passo pro Plata e ser o Bruno Henrique ali, ou o Cebolinha, mas era o Pedro. E aí o Plata corre enquanto ele tem campo, quando a defesa meio que cerca ele tenta fazer alguma coisa, porque pro Pedro ali já não dava mais, né? O Pedro não consegue, não tem a velocidade de acompanhar o lance. Se fosse um cara mais rápido ali, tivesse chegado, né, em velocidade, dada a opção do passe pro Plata, sairia talvez cara a cara com o goleiro, um lance de ataque assim muito perigoso, né? Mas devido à característica do jogador, e aí não é culpa dele também, né? Só deu o azar ali de ser um lance que era para ser um cara rápido e infelizmente não foi. Depois teve outros ataques do Flamengo que levou perigo também, né? Assim como o PSG levou perigo, acho até que foi um jogo muito bom, né? Mas infelizmente, pessoal, aí o Flamengo fez talvez o impensável, né? Ele conseguiu levar esse jogo para os pênaltis contra um titã do futebol atual, né? Que é o PSG, com seu goleiro reserva. Mas infelizmente já não tinha mais Jorginho, já não tinha mais Arrascaeta, né? Aí começa a série com o De La Cruz batendo muito bem, né? Sem dar chance nenhuma pro goleiro reserva lá do PSG. Converte. Em seguida o Vitinha vem e bate muito bem também, né? O Rossi não tem a menor chance. Só que depois, minha gente, aí começou um festival de pênalti mal batido da parte do Flamengo, né? Ou com pouca força, ou não estão no canto, né? O Léo Pereira bate no meio. Quer dizer, os jogadores fazem as escolhas deles ali, né? Se dá certo, o cara é craque, é gênio, é ídolo, né? Quando falha, aí vem a crítica. É uma realidade, né? Mas infelizmente, para quem estava torcendo pro Flamengo, né? Tem que se contentar que o time jogou relativamente bem, levando em conta quem ele teve que enfrentar, né? Já para quem estava torcendo contra, foi um deleite, né? Porque pôde imaginar o sofrimento do torcedor flamenguista, né?
e ainda se deleitar com a vitória. Agora imagina um cara que é torcedor rival, né, um cara que é vascaíno, que é botafoguense, que é fluminense, assistindo o jogo do lado de um flamenguista. Esse então se divertiu, esse jogo para ele vai ficar na memória, né, por muito tempo. Faz parte, né? Mas eu até diria que o Flamengo jogou bem. Caiu de pé, né? Caiu nos pênaltis. Para quem tava achando que o PSG ia atropelar, dar uma goleada, né? Não foi bem assim. Claro que tem muita coisa a se levar em conta, né? Muita gente vai falar que o PSG não levava tão a sério essa competição, mas engraçado para quem fala isso que o PSG no fim de semana aí ele poupou, né? A maioria dos titulares dele ele poupou no jogo pela Ligue 1 lá, né? Ele não colocou os titulares dele não, ele poupou para jogar esse Mundial, né? E uma outra coisa também que querendo ou não deve ter relevância, deve interferir em alguma coisa, é que o Flamengo está em final de temporada, o PSG está no meio, né? O PSG alguns meses atrás estava descansando enquanto o Flamengo estava na intensidade aí do Brasileirão, Libertadores, ainda jogava pela Copa do Brasil até ser eliminado, né? Então talvez o desgaste do Flamengo estava maior do que o do PSG, né? Até porque, cara, aqui no Brasil, além de tudo, ainda joga-se mais jogos do que se joga lá na Europa, né? Eles não têm lá. Lá é campeonato nacional de ponto corrido, na maioria dos países de 38 rodadas, né? Uma Copa Nacional e um Intercontinental se o time tiver, né? Se tiver na Champions ou na UEFA Europa League, ele tem essas competições. Aqui a gente ainda tem os estaduais que dá uma preenchida boa no calendário, né? Pro ano que vem vai dar uma melhoradinha, mas eu acho que ainda tá longe do ideal, mas isso é para outro vídeo. Então há de se levar isso em conta, né? Claro que o torcedor flamenguista está frustrado, né? Gostaria de ver o seu time atual levantando um troféu de... Fala no Intercontinental, para mim se ganhasse o flamenguista que batesse no peito e falar que é mundial, ele tem o direito de achar que é mundial, né? Agora, passando para outro ponto, rapidamente aqui, o Corinthians, ele jogou, já era para me ter feito esse vídeo aí, mas acabei na correria não fazendo, só que eu acho importante falar disso antes do jogo de hoje, de mais tarde. Esse jogo está sendo colocado, esse vídeo está sendo postado, gravado hoje, logo após a derrota do Flamengo, né? Então, logo mais à noite vai jogar com o Vasco, o primeiro jogo da final em Itaquera, né? Então, acho importante falar, porque não faria talvez sentido eu falar isso depois do primeiro jogo, né? Eu queria falar um pouco do jogo com o Cruzeiro, né? O Corinthians conseguiu classificar, né? Foi para os pênaltis, né? Tava com o jogo praticamente perdido nos pênaltis, né? Até que o Gabigol vai, bate e perde o pênalti, né? Aí podem falar que foi má vontade, alguns vão falar que foi mérito do Hugo, né? Aí tem várias teorias da conspiração aí, né? Agora a questão é, o Corinthians ele não pode fazer nesse jogo agora com o Vasco, nem no próximo, o que ele fez contra o Cruzeiro no segundo jogo. Ele tem que jogar hoje como ele jogou contra o Cruzeiro no primeiro jogo. Intenso, mordendo, lutando, brigando, tentando a vitória. Porque o Vasco tá vindo com apetite. O Vasco faz muito tempo que não ganha nada. É um time que passou por alguns rebaixamentos. A torcida tá implorando por um título grande, né? E uma Copa do Brasil na atual circunstância do Vasco, meu amigo, pro vascaíno é algo assim sensacional. Não que pro corintiano não seja, né? Eu acho que o vascaíno teria um que a mais do que para o corintiano, né? O Corinthians tem menos tempo aí, ganhou algumas coisas relevantes, coisas grandes, enquanto o Vasco sofreu, penou aí, né? E vendo o seu principal arquirrival, né? Ganhando tantas coisas em anos recentes. Perdão pela tosse. É óbvio que o vascaíno tem um peso muito grande. Mas se o Corinthians quiser ser campeão, ele vai ter que entrar com uma postura um pouco mais aguerrida, né? Vai ter que jogar na intensidade que ele jogou na partida de ida do Mineirão, né? Contra o Cruzeiro. E não fazer o que ele fez em Itaquera no jogo de volta contra o Cruzeiro, né? O Corinthians, eu não sei qual era a intenção do Dorival, dos jogadores, se era tentar jogar com o resultado do primeiro jogo, né? O Corinthians ele esperou estar perdendo, ele esperou o resultado do Cruzeiro, que estava dando título para o Cruzeiro, para a partir daí ele começar a jogar bola. Aí ele botou pressão, deu 2 bolas na trave, atacou bastante o Cruzeiro, né? Mas, infelizmente, a história acabou não sendo boa para o Cruzeiro, mas o Corinthians ele vacilou, vamos dizer assim, né? E já devia ter aprendido a lição. Embora não era o Dorival Júnior, alguns anos atrás nós fizemos uma final de Copa do Brasil. Acho que foi a final, né? Acho que foi contra o Flamengo.
né? E no primeiro jogo em Itaquera, na época o técnico do Corinthians era o Vitor Pereira, né, o português. E o que o Vitor Pereira fez? Ele jogou em Itaquera, visivelmente querendo um empate. O Corinthians fechadinho, só jogou para se defender, cara. Aí no jogo de volta ele entrou do mesmo jeito, parecia que ele queria levar para os pênaltis aquela partida, né? E aí no jogo de volta, quando ele toma um gol do Flamengo, que o Pedro faz o gol, aí o Corinthians, bom, eu tô perdendo o título, eu tenho que ir para cima, né? Então ele vai para cima com tudo do Flamengo e rapaz, ele empata o jogo e quando o juiz apita fim de jogo, que ia para os pênaltis, cara, você vê nitidamente na torcida do Flamengo, nos jogadores do Flamengo, um alívio. Se tivesse mais 10 minutos de jogo, 5 minutos de jogo, sei lá, o Corinthians ele faria o segundo gol e seria campeão no Maracanã. Aí vai para os pênaltis e o Corinthians perde nos pênaltis, o Fagner acaba errando, batendo mal, né? E enfim. Mas o que eu quero ressaltar é isso. Se o Corinthians tivesse jogado no jogo de ida em casa, jogando em Itaquera, naquela intensidade que ele jogou no Maracanã depois que ele toma o gol e estava atrás no placar, talvez o desfecho dessa Copa do Brasil pudesse ter sido outro. Então é muito importante. Eu não sei porque que os times brasileiros às vezes têm essa ideia de jogar contra um time sem querer jogar. O medo de perder não deixa ganhar. E a gente vê claramente quando ele precisa do resultado que ele vai para cima, que ele aí você fala, poxa, se tivesse jogado assim o tempo todo, talvez ele tivesse conseguido um resultado mais favorável, um resultado melhor, né? Pois é, pessoal. Agora, como vai ser contra o Vasco, eu não sei. É um fato que o Corinthians quer muito esse título, o Vasco quer muito esse título, e ambos têm que fazer o jogo da vida hoje. Os dois elencos têm que fazer o jogo da vida. Hoje e depois no domingo fazer repetir o jogo da vida de novo, né? E esse formato de campeonato ele não permite a acomodação, né? Claro, o jogador às vezes tem que usar de malícia ali, mas cara, a malícia é quando você né, em situações ali, sabe? Tem situações pontuais na partida em que você vai usar de malícia, você vai amarrar o jogo, você vai dar uma atrasadinha em alguma coisa ali, mas sabe? Começar o jogo já segurando, né, com medo do adversário, né? Cara, vai para cima, né? Eu tenho certeza para as duas torcidas hoje, né? Se o time perder o jogo, mas perder lutando, brigando, tentando, ou perder até o título, né? Mas tentando ali o tempo todo, né? Jogar bola, a torcida vai ficar triste que não ganhou, mas vai reconhecer, né? Agora se ficar naquela coisa, daquele marasmo, né? Um com medo de atacar o outro, de dar espaço, né? Aí quem ganhar, beleza, vai ficar satisfeito. Quem perder, rapaz, a torcida vai pegar no pé. E é meio que isso, né? Acabou não saindo esse vídeo do jeito como eu queria, né? Porque eu queria ter tido mais tempo para elaborar melhor. Acabei falando de dois assuntos em um vídeo só, né? Mas vamos ver se esse programa melhor aí para em vídeos futuros a coisa ser um pouco diferente. Né? Peço para você que dê o seu like. Se você não é inscrito, está chegando aqui agora, muito obrigado, né? Dá uma força para nós. A gente tem a intenção aí de colocar vídeos aí no canal expondo alguma opinião de algum assunto relevante de futebol, talvez até de outro assunto sem ser de futebol também. Mas fica ligado aí, dá o seu like, acompanha e muito obrigado a você. Um forte abraço. Valeu!